Em Vale Sombrio, uma pequena cidade perdida entre colinas e segredos, corria um boato antigo que fazia os moradores estremecerem mesmo nos dias mais ensolarados. Diziam que, décadas atrás, um barbeiro desaparecera misteriosamente, mas sua lenda permanecia viva. Quase todas as noites, quando o relógio marcava o silêncio da madrugada, um imóvel abandonado no centro da cidade se transformava. Durante o dia, era apenas uma construção esquecida, com janelas empoeiradas e paredes descascadas, mas, à noite, ele se metamorfoseava em uma barbearia impecável, iluminada por uma luz tênue e quase espectral. Ninguém sabia ao certo quem era o homem que reaparecia. Alguns diziam que ele exalava um ar de nostalgia e dor, enquanto outros afirmavam que seus olhos carregavam segredos impossíveis de serem decifrados. O que se tinha certeza era que ele cortava cabelos com uma precisão quase ritualística e, ao final de cada atendimento, deixava para trás pequenos recortes, mechas dispersas pelo chão, que, conforme os boatos, prenunciavam tragédias futuras. Lucas, um jovem cético e curioso, sempre escutara as histórias contadas pelos mais velhos, mas jamais acreditara nelas. Movido por uma inquietude inexplicável e pela vontade de desvendar os mistérios de Vale Sombrio, decidiu que numa noite sem lua ele se aproximaria do prédio que tantos temores despertava. Na calada de uma noite gélida, enquanto as ruas estavam desertas e o silêncio era quebrado apenas pelo som de seus passos, Lucas notou uma luz suave emanando do antigo imóvel. A porta, meio entreaberta, parecia convidá-lo a entrar. Sem conseguir conter a mistura de medo e fascínio, ele empurrou-a e adentrou o que agora era uma barbearia surpreendentemente bem cuidada. Lá, no fundo do salão, um homem de cabelos prateados e olhar melancólico ajeitava uma navalha afiada. Ele parou, virou-se lentamente e, com voz rouca, disse: "Bem-vindo. Meu nome é Sebastião." Lucas hesitou por um instante, mas a curiosidade falou mais alto. Sentou-se na cadeira de couro envelhecido, enquanto o barbeiro começava a trabalhar em seus cabelos. Conforme a navalha deslizava, cada fio caía com um som quase imperceptível, formando pequenos recortes que brilhavam sob a luz difusa. O ambiente, impregnado de aromas antigos e mistérios do tempo, parecia transportar Lucas para outra dimensão. "Você se pergunta por que está aqui, não é mesmo?" murmurou Sebastião, como se pudesse ler os pensamentos do jovem. "Cada corte que faço é um aviso, um recorte do destino. Minha história é tecida de perdas e encontros malditos. Há muito tempo, perdi algo irremediável e, desde então, sou condenado a vagar entre as sombras, tocando a vida daqueles que se cruzam no meu caminho." Enquanto o barbeiro trabalhava, Lucas sentia que, a cada mecha cortada, algo de sua própria essência se desprendia. Ele ouviu fragmentos de uma história dolorosa, a de um homem que amara profundamente e que, num ato desesperado, buscará reverter o inevitável, apenas para se perder entre os véus do tempo. Sebastião confessava que, em cada atendimento, partilhava um pouco de sua sina, e que os recortes deixados no chão eram presságios. Segundo o que sussurravam as lendas, cada mecha disposta ali anunciava uma tragédia iminente para alguém, mesmo que o escolhido jamais se recordasse do encontro. Quando a última mecha caiu e a navalha repousou, Sebastião finalizou o atendimento com um olhar enigmático. "Amanhã, você verá algo que mudará o rumo de sua vida, Lucas." Como que num passe de mágica, a barbearia começou a se desvanecer. Ao sair, Lucas se viu diante do mesmo imóvel abandonado que, à luz do dia, não era nada mais que uma estrutura silenciosa e sem história. A memória da noite anterior era vaga, como um sonho que escapa ao despertar, mas os recortes no chão permaneciam, pequenos testemunhos de um encontro que parecia ter transcendido o tempo. No dia seguinte, ao caminhar pelas ruas de Vale Sombrio, Lucas observava, com um misto de temor e fascínio, os recortes dispostos de forma quase deliberada na calçada. Cada fragmento parecia carregar um presságio, a perda de um ente querido, um desastre inesperado, uma mudança irrevogável de destino. Mas, para os olhos dos demais moradores, o imóvel era apenas um prédio abandonado, e ninguém se lembrava de ter presenciado nada além de um sonho confuso na noite anterior. Nos dias que se seguiram, Lucas passou a investigar os fenômenos que assombravam a cidade. Conversou com os mais velhos, leu anotações antigas e reuniu fragmentos de histórias que se entrelaçavam com o enigma do barbeiro. Descobriu que, ao longo dos anos, diversas tragédias haviam ocorrido em Vale Sombrio e que, curiosamente, os recortes deixados na barbearia eram sempre os precursores silenciosos desses eventos. Determinou-se,
então, a enfrentar o mistério. Em uma nova noite sem lua, Lucas retornou ao antigo imóvel. Lá, como de costume, a barbearia resplandecia com uma aura sobrenatural. E, mais uma vez, Sebastião apareceu, sentado em sua cadeira de sempre, como se esperasse por ele. Você escolheu seguir meu caminho, Lucas, disse o barbeiro, com a voz carregada de uma tristeza ancestral. Agora, suas escolhas te trarão tanto a redenção quanto a condenação. O tempo é feito de fios entrelaçados, alguns, quando cortados, alteram o destino para sempre. Ao receber um novo corte, Lucas sentiu que cada fio removido era uma parte de um futuro incerto, que o próprio destino se reescrevia naquelas mechas que caíam no chão. E assim, entre conversas enigmáticas e presságios silenciosos, o barbeiro da meia-noite seguia seu ritual, enquanto os moradores de Vale Sombrio permaneciam alheios ao que acontecia nas sombras. Com o passar dos anos, a lenda de Sebastião se tornou parte da essência da cidade. Alguns acreditavam que ele protegia os moradores, advertindo-os dos perigos que se aproximavam. Outros viam nele um presságio de desgraça, um fantasma condenado a cortar não apenas cabelos, mas o fio delicado que une passado, presente e futuro. E assim, todas as noites, quando a escuridão caía sobre Vale Sombrio, o antigo barbeiro reaparecia na barbearia encantada, cumprindo seu ritual eterno. E, embora seus clientes não se lembrassem de seus encontros ao amanhecer, os recortes deixados para trás continuavam a contar, em silêncio, a história de um destino inescapável e de um amor perdido, que jamais seria apagado pelo tempo. Nas semanas que se seguiram àquele encontro fatídico, Vale Sombrio começou a revelar sinais sutis de que algo profundo estava se desenrolando nas sombras da cidade. Embora a rotina diurna continuasse indiferente, os moradores já notavam pequenos recortes, mechas dispersas nos cantos das calçadas, nas entradas dos casarões esquecidos, como se o tempo deixasse pistas de um futuro incerto. Lucas, inquieto com os presságios que se cumpriam e atormentado pela sensação de que seu destino estava inextricavelmente ligado ao do misterioso barbeiro, decidiu que não poderia mais ignorar os sussurros do passado. Numa noite em que a lua se escondia por trás de densas nuvens, ele retornou ao antigo prédio. Ao aproximar-se da porta que se abria para a barbearia encantada, o ar parecia vibrar com uma energia ancestral, e o som distante de uma navalha afiando-se contra o silêncio da noite fazia eco em seu coração. Dessa vez, Lucas não estava sozinho. Das sombras emergiu Helena, uma mulher de olhar profundo e marcado pela melancolia. Ela se apresentou como alguém que, assim como ele, fora tocada pelos segredos de Sebastião. Eu venho há anos ouvindo os murmúrios deste lugar, tentando decifrar os recortes que o tempo insiste em deixar, confidenciou Helena, com a voz trêmula, enquanto seus olhos refletiam tanto o medo quanto a esperança. Com um aceno silencioso, os dois adentraram o salão, onde a transformação era sempre mágica. A barbearia, antes abandonada durante o dia, agora reluzia com um brilho suave e espectral, como se o próprio passado insistisse em se fazer presente. Sentados em cadeiras de couro que pareciam guardar histórias de eras esquecidas, Lucas e Helena encontrarão-se frente a frente com Sebastião, o enigmático barbeiro. Seu semblante, esculpido entre a luz e a sombra, trazia a carga de um sofrimento milenar. Ele iniciou a conversa com a voz baixa e carregada de lembranças. Vocês sentem, não é? A angústia de um destino entrelaçado aos fios do tempo. Cada recorte que deixo é um fragmento da minha história, e também um aviso para aqueles que ousam caminhar por este limiar entre o passado e o presente. Enquanto a navalha deslizou novamente, cortando os cabelos de Lucas, o ambiente se encheu de imagens quase palpáveis. Fragmentos de memórias emergiram como espectros, um amor proibido, uma traição cruel, um pacto selado em desespero. Sebastião revelou que, muitos anos atrás, fora um homem apaixonado por Helena, sim, a mesma Helena que agora, anos depois, reaparecia como mensageira de um amor que não fora esquecido pelo tempo. Meu amor e minha perdição, murmurou o barbeiro, os olhos marejados com a dor de um passado inescapável, foi o sacrifício de uma paixão que, ao ser perdida, me condenou a vagar entre as sombras, tentando, em cada corte, reparar um erro que não se pode desfazer. A revelação abalou Lucas, que sentiu pela primeira vez o peso de sua própria escolha. Ele compreendeu que a maldição de Sebastião não era apenas um presságio de tragédias futuras, mas uma oportunidade, talvez única, de reescrever os destinos traçados pelos recortes do tempo. Se o barbeiro conseguia, com seus gestos, tentar reparar o que fora perdido,
porque eles não poderiam, juntos, buscar uma redenção para Vale Sombrio. Helena, com a voz embargada, retomou. Durante anos, percorri os vestígios deixados por este lugar, tentando entender se havia uma forma de quebrar esse ciclo. Encontrei em antigos registros da cidade relatos de um ritual, um último intento de união entre os que amaram e os que sofreram, para que o destino pudesse ser, ao menos, reescrito. Os olhos de Lucas se arregalaram com a nova esperança. Determinados, os três, o jovem que ousara questionar o destino, a mulher que carregava as cicatrizes de um amor perdido e o barbeiro condenado, uniram forças para investigar os vestígios de um antigo pacto selado sob as estrelas de uma noite que jamais se repetiria. Guiados por fragmentos de um diário envelhecido encontrado na biblioteca municipal, repleto de símbolos e anotações enigmáticas, eles descobriram que a transformação da barbearia estava ligada a um ritual ancestral. Esse ritual, realizado sob o manto da meia-noite, permitiria a libertação de almas atormentadas e a cura de feridas que o tempo insistia em manter abertas. Para desfazer o ciclo, é preciso que o fio que nos une, o fio do destino, assim como o dos cabelos que caem, seja recolhido e trançado novamente com os acordes da verdade e do perdão, explicou Sebastião, enquanto gesticulava com a navalha como se esta fosse a chave para a redenção. Naquela noite, sob um céu encoberto e com o som distante de uma tempestade se aproximando, Lucas, Helena e o espectro do barbeiro se posicionaram no centro da barbearia. Em um silêncio carregado de expectativa, começaram o ritual. Com cada corte meticuloso, não apenas cabelos, mas lembranças dolorosas e esperanças renascidas eram libertadas, como se o tempo próprio começasse a se desfazer em fios soltos. À medida que os recortes se acumulavam no chão, uma aura de transformação tomava conta do ambiente. O ar se enchia de sussurros do passado e promessas de um futuro diferente, um futuro onde o amor perdido poderia, enfim, encontrar sua redenção e onde a maldição, se quebrada, permitiria a todos reescrever seus destinos. No clímax do ritual, quando a última mecha foi recolhida e os corações se uniram em um só compasso, um clarão de luz preencheu a barbearia. Por um breve instante, os três se sentiram imersos num espaço-tempo onde as barreiras entre o passado e o presente se desfaziam. E, quando a luz se dissipou, algo havia mudado em Vale Sombrio. Os recortes deixados para trás continuariam a contar histórias, mas agora, carregavam também a semente de uma nova esperança. O destino, antes inelutável, começava a se mostrar maleável aos olhos daqueles que ousavam enfrentar a escuridão para, finalmente, acender a luz do perdão e do amor. Assim, naquela noite de tempestade e revelação, Lucas, Helena e Sebastião se despediram, cada um levando consigo a convicção de que, mesmo entre os ecos de tragédias passadas, sempre haveria espaço para recomeços e para a coragem de desafiar o próprio destino. O alvorecer parecia hesitar diante de uma noite ainda impregnada com o eco dos recortes mágicos. Enquanto os moradores de Vale Sombrio despertavam para um dia que, à primeira vista, parecia comum, um presságio pairava no ar. Lucas, que naquela manhã sentiu o pulsar de algo inquieto, notou que os recortes espalhados pelos cantos da cidade cintilavam com uma luz estranha, como se anunciassem a chegada de um novo e perigoso capítulo. Nas sombras, uma figura alta e enigmática emergia. Vestido com um sobretudo negro, o homem caminhava com passos firmes, e seus olhos, frios e penetrantes, sondavam cada alma que se atrevia a cruzar seu caminho. Era o Arauto, um emissário do destino cuja presença insinuava que o equilíbrio recentemente alcançado pelo ritual da meia-noite era, na verdade, mais frágil do que imaginavam. A notícia da aparição do Arauto espalhou-se como um sussurro sombrio entre os moradores. A antiga igreja, o casarão centenário e os recantos mais esquecidos do vilarejo pareciam ecoar o mesmo aviso. Algo grandioso e temeroso se aproximava. Aqueles que, outrora, duvidaram dos contos da meia-noite agora se viam forçados a encarar uma realidade inescapável. Reunido na modesta sala da antiga biblioteca, Lucas convocou Helena e outros que, de alguma forma, já haviam sentido o toque do destino. Em meio a mapas envelhecidos e páginas amareladas do diário ancestral, o grupo debatia com urgência as revelações dos últimos eventos. O Arauto não é apenas um presságio, mas a materialização das forças que tentam reverter o novo ciclo que começamos a esboçar, advertiu Helena, com uma voz firme, embora carregada de emoção. Precisamos agir antes que seu poder se alastre e as sombras consumam nossa cidade, acrescentou Lucas,
o olhar fixo nas anotações que haviam passado a orientar cada passo dessa jornada. Naquela noite, o céu se enegreceu com nuvens densas, e uma chuva fina começou a cair, quase como um prenúncio do iminente confronto. O grupo dirigiu-se à praça central, onde os recortes, agora símbolos vivos da transformação entre luz e trevas, se reuniam sobre o solo úmido. Sob os lampejos intermitentes dos relâmpagos, o arauto aguardava, imponente, numa postura que misturava desafio e desdém. Com o diário ancestral em mãos, Lucas respirou fundo e iniciou a recitação das palavras esquecidas pelo tempo, aquelas que, segundo as lendas, eram capazes de tecer o destino e reequilibrar as forças em conflito. A energia que se desprendeu da invocação era palpável, os recortes brilhavam com intensidade, lançando feixes de luz que dançavam sobre as poças d'água. Em meio ao som dos trovões e da chuva, a voz do arauto cortou o ar, fria e retumbante. Vocês ousam desafiar o destino. Sem hesitar, Helena avançou, erguendo a mão num gesto de firmeza e compaixão. Não buscamos desafiar o destino, mas reescrevê-lo com amor, perdão e união. Que nossa determinação seja a chama capaz de dissipar estas trevas. O embate que se seguiu foi silencioso, mas carregado de uma tensão quase tangível. Enquanto o arauto evocava visões de tragédias passadas e presságios de futuros implacáveis, os moradores, unidos por um propósito comum, responderam com a energia da esperança. Cada recorte de cabelo, antes meros vestígios de um presságio fatal, agora resplandecia como um símbolo de resistência e renovação. Lucas sentiu, no fundo de seu ser, a presença reconfortante de Sebastião, cuja essência parecia sussurrar lembretes dos sacrifícios e das lições do passado. A energia libertada pelo ritual da meia-noite fluía novamente por entre eles, conectando passado e presente em um laço que se recusava a se romper. Em um instante que pareceu congelar o tempo, um último relâmpago iluminou a praça, revelando o arauto vacilante. A força coletiva dos corações unidos, alimentada pelas palavras do antigo diário e pela determinação inabalável de Helena, começou a corroer a fachada sombria do emissário do destino. Aos poucos, a figura imponente do arauto se fragmentava, dissolvendo-se em partículas de sombra que se perdiam na chuva. Com o desaparecimento do arauto, um profundo silêncio tomou conta do ambiente, como se o próprio tempo fizesse uma pausa para reconhecer a vitória. Os recortes, ainda reluzindo sob a fraca luz do alvorecer, haviam deixado de ser presságios de infortúnios para se transformarem em testemunhos da capacidade humana de enfrentar o desconhecido. Nos dias que se seguiram, Vale Sombrio experimentou uma sutil, porém decisiva, transformação. As velhas lendas passaram a ser contadas não apenas como histórias de tragédias inevitáveis, mas como narrativas de coragem, redenção e recomeço. A barbearia, que durante a noite se metamorfoseava num espaço mágico e enigmático, tornou-se um ponto de encontro para aqueles que desejavam preservar a memória dos sacrifícios e celebrar a força do perdão. Lucas e Helena, agora transformados por tudo que haviam vivido, comprometeram-se a manter viva a chama que havia restaurado o equilíbrio entre as forças do destino. Prometeram vigiar os recortes, não como presságios de calamidade, mas como lembretes de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz da esperança e da união jamais se extinguiria. Enquanto o sol se erguia, banhando o Vale Sombrio com a promessa de um futuro reescrito, os moradores aprenderam que o passado não determinava o destino, mas sim, servia de ensinamento para que cada novo dia fosse uma oportunidade de recomeço. E assim, nas ruas silenciosas e nos corações renovados, a lenda de um barbeiro, dos recortes e de um ritual que desafiou o próprio tempo se entrelaçava com a nova história da cidade, uma história em que o amor, a coragem e a união provavam, a cada amanhecer, que o destino pode ser, sim, reescrito. No crepúsculo que anunciava o fim de mais um dia em Vale Sombrio, o antigo prédio abandonado, que à luz do sol parecia apenas uma memória esquecida, guardava o segredo de sua transformação. Enquanto as sombras se alongavam e a cidade se preparava para mais uma noite, Lucas e Helena contemplavam, em silêncio, a grandiosidade e a fragilidade daquele ciclo que há tanto tempo os unira ao destino. Nas noites seguintes, o ritual já não era apenas um ato místico para reverter tragédias, mas a expressão de uma nova esperança. Sebastião, o enigmático barbeiro de olhar melancólico, continuava a emergir na barbearia encantada, sempre pontuando seus cortes com recortes que outrora prenunciavam calamidades. Agora, porém, aqueles fragmentos delicados se transformavam em lembretes do poder redentor de cada escolha e do perdão necessário para que as dores do passado não se repetissem.
Seu semblante, antes marcado pela amargura de um amor perdido, começava a transparecer a serenidade de um homem que, mesmo condenado a vagar entre a luz e a sombra, havia encontrado uma maneira de influenciar o destino dos outros. Lucas e Helena, tendo assumido o papel de guardiões dos segredos de Vale Sombrio, passaram a cuidar não só da história, mas também do equilíbrio entre o inevitável e o possível. Em encontros silenciosos, às margens da barbearia que renascia a cada noite, eles trocavam olhares que falavam de compreensão e da certeza de que a cidade era muito mais que um cenário de tragédias anunciadas. Ela era um livro vivo, cujas páginas podiam ser reescritas pela coragem e pela união de seus habitantes. Os moradores, embora ainda cientes dos contos antigos e dos recortes deixados como vestígios do inusitado, passaram a encarar os presságios com uma nova perspectiva. A transformação da barbearia, de um simples imóvel abandonado durante o dia para um templo de revelações à noite, era vista como um símbolo de que o tempo não era inflexível. Cada corte feito por Sebastião trazia consigo uma oportunidade de recomeço, uma chance para que o destino, por mais entrelaçado que estivesse com os erros do passado, pudesse ser, mesmo que sutilmente, ressignificado. Assim, enquanto o sol despontava e banhava Vale Sombrio com a luz de um novo dia, a lenda do barbeiro da meia-noite permanecia como um sussurro eterno entre as vielas e praças da cidade. Um lembrete de que, apesar de as tragédias estarem escritas nos recortes do tempo, o fio do destino sempre pode ser desfeito e reatado por aqueles que ousam desafiar a escuridão com amor, perdão e esperança. E foi nessa mescla de sombras e luz que a cidade aprendeu a valorizar cada encontro, cada corte, cada história contada sob o véu da meia-noite, um ciclo eterno de tragédia e redenção, onde o passado se encontra com o presente para, juntos, tecer um futuro repleto de novas possibilidades. A primeira coisa que se sente é o cheiro. Antes mesmo de enxergar o lago, antes mesmo de ouvir o farfalhar da brisa cortando a superfície negra da água, há um odor estranho no ar. Não é apenas o cheiro úmido e fresco da vegetação ao redor, mas algo levemente acre, metálico, como se a própria terra ao redor estivesse impregnada de um segredo antigo e apodrecido. O lago é uma mancha escura no meio do bosque, imóvel e traiçoeiro. Durante o dia, sua superfície reflete o céu pálido e as árvores distorcidas, mas à noite, sob a lua cheia, ele se torna um espelho sem fundo, um abismo líquido pronto para devorar qualquer coisa que se aproxime. As histórias sussurradas entre os moradores da cidade sempre foram as mesmas. Dizem que aqueles que ousam caminhar até suas margens durante a lua cheia não retornam os mesmos. Alguns nunca mais voltam. Outros voltam, mas trazem consigo olhos vazios, um olhar distante, como se uma parte de sua alma ainda estivesse lá, submersa, perdida na escuridão da água. E então há aqueles que falam das figuras. Não há padrão. Algumas pessoas afirmam ter visto formas humanas emergirem do lago, suas peles pálidas e úmidas brilhando sob o luar. Elas chamam, murmuram nomes, imploram, e às vezes, sorriem. Mas há outros relatos, piores. Histórias de silhuetas impossíveis de descrever, formas que parecem humanas, mas não são. Movimentos erráticos, torções antinaturais. E o olhar, se é que aquilo tem olhos. Dizem que a coisa fica ali, parada na margem, esperando que alguém tenha coragem de encará-la por tempo suficiente. Poucos falam sobre o que acontece com aqueles que entram na água. E nessa noite, a lua está cheia outra vez. A cidade sempre teve seus tolos. Gente que ria das lendas, que dizia que tudo não passava de superstição barata, que desafiava a própria sorte em nome de adrenalina ou pura curiosidade. Nesta noite, o tolo tem nome, Eduardo Ramírez. Ele sempre gostou de provar que era mais forte que o medo. Aos 24 anos, Eduardo era o tipo de homem que se orgulhava da própria coragem. Gostava de contar histórias de seus desafios, das vezes em que entrou em casas abandonadas ou atravessou cemitérios sozinho de madrugada. Tudo isso para ouvir risadas impressionadas ou ver o brilho de admiração nos olhos alheios. Mas o lago era outra história. Desde criança, Eduardo ouvia as advertências dos mais velhos. Sua avó, Dona Matilde, costumava apontar um dedo enrugado para ele e dizer: "Nunca vá até lá quando a lua estiver cheia, menino. Eles chamam, e quando chamam, levam." Mas agora, com uma garrafa de vodka na mão e o celular tremendo na outra, Eduardo ria enquanto fazia uma live para seus seguidores.
Vamos lá, galera. Mais uma lenda para derrubar. Tão dizendo aí nos comentários que eu não tenho coragem de chegar na beira do lago, né? Pois fiquem ligados. O bosque ao redor era um mar de sombras, e o vento passava pelas folhas com um sussurro inquietante. O silêncio entre as rajadas era denso demais, como se o mundo ao redor prendesse a respiração. Mas Eduardo não ligava. Ele queria mostrar que era destemido. Ao se aproximar da margem, sentiu um calafrio correr pela espinha. Algo no cheiro do lugar estava errado. Umidade, sim, mas com o fundo de algo estranhamente doce, enjoativo. Algo morto. A água refletia a lua cheia como vidro líquido. E então, algo se mexeu. Uma ondulação sutil rompeu a superfície, e uma sombra longa pareceu deslizar sob a água. O chat da live explodiu de comentários. Você viu isso? Tem algo aí, cara. Sai daí, porra. Eduardo riu, mas dessa vez sua voz tremeu um pouco. E então, ela surgiu. Primeiro, apenas um rosto. Branco como porcelana, os olhos enormes, escuros e fundos como o próprio lago. Depois, os ombros, os braços delgados. A mulher ergueu-se devagar, a água escorrendo de sua pele lívida, os cabelos negros grudados ao rosto. Ela abriu um sorriso que não deveria estar ali. Os dentes eram brancos demais, grandes demais. Os lábios se esticavam de um jeito errado, como se a carne não soubesse onde parar. Ela inclinou a cabeça e abriu os braços em um convite silencioso. Eduardo sentiu um arrepio gelado. O medo se arrastou por sua garganta como um dedo ossudo. Mas antes que ele pudesse reagir, a mulher abriu a boca e sussurrou. E então ele ouviu seu próprio nome. Eduardo. A voz era doce, quebradiça, mas vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Da água. Do ar. De dentro dele. O celular caiu da sua mão. E atrás da mulher, outras sombras começaram a surgir. A vodka escorregou dos dedos de Eduardo e espatifou-se contra as pedras. O líquido se misturou à terra úmida enquanto ele recuava um passo, o peito subindo e descendo em respirações curtas. A mulher continuava ali, parada na água. Seus braços ainda estavam abertos, um convite silencioso, mas agora ela inclinava a cabeça de um jeito que parecia curioso. Como se estivesse estudando Eduardo. Como se saboreasse seu medo. E atrás dela, as sombras continuavam a emergir. Primeiro, mãos pálidas, dedos finos, alguns deles tortos como se tivessem sido quebrados há muito tempo. Depois, rostos. Tantos rostos. Alguns tinham os olhos fechados, como se dormissem. Outros tinham órbitas vazias, negras, buracos fundos de onde escorria um líquido escuro e pegajoso. Eles estavam sorrindo. Um coro de sussurros começou a preencher o ar, e Eduardo sentiu um arrepio subir pelo pescoço. O som não vinha apenas dos espectros no lago. Ele vinha da própria água, do vento, da terra. Eduardo. Ele cambaleou para trás, mas algo em seu corpo hesitava. Era como se um peso invisível o puxasse para frente, para o lago, para os braços pálidos que o esperavam. Seu corpo estava tenso, mas sua mente começava a se perder na melodia hipnótica daquelas vozes. Foi então que outro som irrompeu pela noite. Um assovio, longo, cortante, um som agudo e impaciente. E então, passos. De dentro da mata, uma figura surgiu. Samuel Vasquez era um homem de presença marcante. Alto, magro, com a pele curtida pelo tempo e olhos escuros que pareciam sempre ver mais do que deveriam. Usava um velho casaco de couro e carregava no bolso um amuleto de ossos amarrados por um barbante gasto. Todos na cidade o conheciam. Ele era o homem que enterrava aqueles que voltavam do lago. Eduardo piscou, como se o transe tivesse se quebrado por um segundo. Ele sentiu seu corpo estremecer e deu mais um passo para trás. Samuel não disse nada. Apenas se aproximou calmamente, seus olhos fixos nas figuras no lago. E então, num tom baixo e firme, murmurou algo em uma língua que Eduardo não reconheceu. Os sussurros cessaram. A mulher na água piscou, os músculos de seu rosto se contorcendo em algo que parecia frustração. Atrás dela, os outros espectros começaram a afundar lentamente, como se puxados por correntes invisíveis. Suas expressões, antes sorridentes, tornaram-se vazias. Mas antes de desaparecer completamente, os lábios pálidos da mulher se moveram uma última vez, sem som. Eduardo leu as palavras sem querer. Ainda não. O silêncio se instalou. O vento voltou a soprar, frio e cortante, e Samuel soltou um suspiro pesado antes de finalmente encarar Eduardo.
Seus olhos eram duros, avaliadores. Você é mais burro do que pensei, murmurou. Eduardo tentou rir, mas sua garganta estava seca. Ele olhou para o chão, onde seu celular ainda piscava com comentários frenéticos na live. Samuel suspirou novamente e virou-se, começando a caminhar de volta para a floresta. Mas antes de desaparecer entre as árvores, disse apenas uma última coisa. Da próxima vez, ninguém vai te puxar de volta. E então, ele se foi. Eduardo permaneceu ali por um momento, sentindo o vento frio em sua pele suada. Ele olhou para o lago uma última vez. A superfície estava lisa como vidro. Mas ele sabia que lá no fundo, no escuro insondável, eles ainda estavam olhando para ele. E esperando. A cidade dormia quando Eduardo voltou. O caminho de volta parecia mais longo do que a ida. Cada som da floresta o fazia estremecer, o farfalhar das folhas, o estalo de galhos, até mesmo o próprio eco de seus passos pareciam errados. Mas ele continuou, apressado, sentindo a presença invisível do lago às suas costas, como um peso pressionando sua nuca. Quando finalmente chegou à rua de casa, sentiu o alívio momentâneo da civilização. Luzes de postes lançavam sombras tremulantes no asfalto rachado, e as casas dormiam em silêncio. Tudo parecia seguro, familiar, mas o medo ainda estava ali. Aquela coisa, aquela mulher, ela o chamou pelo nome. Eduardo não conseguia tirar da cabeça o sussurro melódico que o convidava para dentro da água. Era como se uma parte dele ainda estivesse presa ali, flutuando na superfície negra do lago, enquanto o resto de seu corpo tentava fingir que nada aconteceu. Ele subiu os degraus da casa apressadamente, destrancou a porta e entrou. O ar dentro do lar era morno e abafado, um contraste cruel com o frio úmido que ainda parecia grudado à sua pele. Foi direto ao banheiro. Acendeu a luz e encarou o próprio reflexo no espelho. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e arregalados. As pupilas pareciam dilatadas demais, como se ainda estivessem tentando absorver algo além da luz do banheiro. Seus lábios estavam secos, rachados. Ele passou a língua sobre eles e sentiu um gosto levemente salgado. Eduardo franziu a testa. Abaixou-se para lavar o rosto. A água da torneira correu fria sobre sua pele, trazendo um alívio momentâneo. Ele esfregou os olhos, tentando dissipar a névoa de cansaço, tentando afastar os sussurros que ainda pareciam ecoar no fundo de sua mente. Quando ergueu o rosto novamente para o espelho, o reflexo não o acompanhou. Por um segundo, um único segundo, ele viu algo diferente ali. A pele do reflexo estava pálida demais. O rosto parecia um pouco mais alongado, os olhos um pouco maiores, o sorriso um pouco errado. E então, tudo voltou ao normal. Eduardo deu um passo para trás, o coração martelando. Ele piscou. O espelho refletia apenas ele. Apenas Eduardo. Mas agora, mesmo com o som do vento lá fora, mesmo com o zumbido do poste na rua, ele sentia algo diferente no ar. O silêncio dentro da casa não era vazio. Ele era cheio. Como se alguém estivesse ali, observando, esperando. E, de algum jeito, Eduardo soube. Aquela coisa do lago. Ela veio com ele. A noite se arrastou em um estado febril. Eduardo trancou portas, verificou janelas, apagou todas as luzes do quarto e deitou-se na cama como se isso pudesse afastar a sensação de que não estava sozinho. Mas o sono não veio. A cada vez que fechava os olhos, algo se movia no canto da percepção. Pequenos ruídos ecoavam pela casa, um estalo na madeira, um leve arrastar de tecido pelo chão, um suspiro quase imperceptível vindo de um lugar que ele não conseguia identificar. A única luz vinha da tela do celular ao lado da cama. A live ainda estava salva. Ele abriu o vídeo. Pela primeira vez, assistiu ao próprio horror sob uma nova perspectiva. No início, era apenas ele caminhando, rindo, provocando os seguidores. O lago aparecia como um poço de escuridão à frente. Então, a aparição. Eduardo prendeu a respiração ao ver o momento em que a mulher emergiu da água. O rosto dela, mesmo na tela pequena, parecia errado, artificial. Mas o pior veio depois. Conforme ela sorria para ele, algo passou despercebido por seus olhos naquele instante. Atrás da mulher, dentro da água, um par de mãos pálidas já estava saindo antes mesmo de Eduardo perceber os outros vultos. Elas estavam lá o tempo todo. E então, um detalhe fez seu sangue gelar. No canto da tela, no meio da escuridão do bosque, uma silhueta menor se destacava. Baixa, imóvel, quase indistinguível das sombras. Parecia uma criança. O coração de Eduardo martelou no peito.
Ele avançou o vídeo quadro a quadro, tentando entender. A figura estava parada na borda da mata, observando. Ele não se lembrava de ter visto aquilo pessoalmente. E então, num instante, a cabeça da figura virou abruptamente na direção da câmera, como se percebesse que estava sendo observada. E sorriu. Eduardo jogou o celular para longe e sentou-se de súbito, o suor escorrendo pela nuca. O ar no quarto estava pesado. Lento, quase sem querer, ele olhou para a porta do armário entreaberta. A escuridão dentro dela era profunda demais. E lá, no meio do breu, um par de olhos refletiu a luz fraca do celular caído no chão. Eram grandes, negrumes vazios. Observando, sorrindo, o peito de Eduardo se contraiu. Um grito subiu pela garganta, mas algo o impediu de soltar a voz. A única coisa que conseguiu fazer foi continuar olhando. E então, lentamente, os olhos começaram a se mover para fora do armário. A respiração de Eduardo parou. A coisa estava saindo. E não estava mais no lago. A sombra no armário se esticou lentamente, como se estivesse tomando forma no espaço que a luz não alcançava. A presença era palpável, um peso no ar que fazia os pelos de Eduardo se eriçarem. Ele não se atrevia a mover um músculo, o terror prendendo seus sentidos, bloqueando qualquer tentativa de ação. A figura, ou o que quer que fosse, saiu da escuridão com movimentos tão lentos que pareciam desafiar a lógica. Cada passo era uma tortura, como se o tempo se arrastasse, arranhando os nervos de Eduardo, intensificando o pavor em seu peito. A coisa não fazia som algum. Apenas o movimento suave e arrepiante de sua presença deslizante, que o aproximava cada vez mais. Então, os olhos. Aqueles olhos enormes e negros, fixos nele. Eduardo não conseguia desviar o olhar, como se estivesse preso por um fio invisível, sendo puxado para aquele abismo dentro deles. Ele queria gritar, mas sua garganta parecia seca demais, os músculos de seu corpo paralisados, cativos de uma força sobrenatural. Quando a coisa se aproximou mais, ele percebeu o detalhe horrível. Seus dedos eram longos demais, as unhas esticadas e curvas como garras, e sua pele era desbotada, como um tecido gasto e rasgado, em um tom pálido que se confundia com a luz fraca da lua que entrava pela janela. A coisa não era mais humana. Não havia nada de humano nela. Foi então que um som cortou o silêncio, um sussurro suave, como o murmúrio da água correndo entre pedras. A voz não tinha origem, parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Eles estão todos aqui. Aquelas palavras penetraram a mente de Eduardo, ecoando como uma sinfonia de vozes, cada uma mais distante que a outra, mas todas estranhamente familiares. Ele tentou ignorar, mas a imagem da mulher do lago, o sorriso dela, estava gravada em sua mente, como um quadro que ele não conseguia apagar. E agora, ele entendia. Ele sabia. A figura não era só uma, não. Era um exército, uma legião de almas perdidas. Eduardo olhou para a porta do quarto, desejando poder correr, mas seus pés estavam grudados no chão. Quando voltou os olhos para a figura, ela já estava bem próxima, a respiração gélida e irregular espalhando-se pelo ambiente. Ele podia sentir o ar ao redor dela, denso e estranho, como se o próprio espaço tivesse sido distorcido pela presença daquilo. O ser estendeu a mão, suas garras se aproximando lentamente da face de Eduardo, e ele pôde ver que, embora fosse um ser horrível e grotesco, havia algo de familiares em seus traços. Algo humano. Eduardo. A voz veio novamente, agora mais clara, mais íntima, como se o próprio lago estivesse falando através daquilo. Eduardo sentiu um calafrio profundo. Ele queria reagir, mas seu corpo se recusava a obedecer. E então, o toque frio e viscoso da mão tocou sua pele. A sensação não era de carne ou ossos, mas algo molhado e desfeito, algo que drenava a vitalidade. O pior não foi o toque, mas o que ele sentiu em seguida, um vazio profundo, como se sua própria alma estivesse sendo puxada para longe, arrastada para dentro de algo sem fim. Era o lago. Ele estava voltando para o lago. Quando a coisa o tocou com mais força, os olhos de Eduardo se arregalaram. Ele não podia mais sentir seu corpo. Sua visão se turvou, e a última coisa que ele viu foi o sorriso distorcido da criatura, uma expressão que não era mais humana. Antes que ele pudesse compreender o que estava acontecendo, uma escuridão total tomou conta. Eduardo não sabia por quanto tempo ficou ali, flutuando no vazio. O tempo parecia se dilatar até se tornar algo imensurável, e ele não conseguia discernir se estava acordado ou perdido em algum tipo de pesadelo.
O toque da criatura não era mais apenas uma lembrança, mas algo que o consumia, que fazia sua alma se contorcer e se arrastar para as profundezas daquele abismo negro. No entanto, algo ainda dentro dele se rebelava contra a sensação de inevitabilidade. O pânico, o desejo de escapar. Ele tentou gritar, mas a voz não saía. Tentou mover os braços, mas eles estavam imóveis, como se ele fosse uma marionete sem fios. Nada do que era humano em seu corpo respondia. Ele era só o vazio que o chamava de volta ao lago. Foi então que ele sentiu algo estranho. Um movimento. Algo mais. Como se uma mão invisível tivesse tocado sua testa, um leve toque de alívio, um sopro de vida. De repente, as memórias começaram a voltar de forma fragmentada, como peças de um quebra-cabeça espalhadas em um mar de nevoeiro. Eduardo se lembrou daquelas palavras sussurradas por Samuel, antes de ele se afastar. Da próxima vez, ninguém vai te puxar de volta. E as palavras de sua avó. Nunca vá até lá quando a lua estiver cheia. Eles chamam. E quando chamam, levam. Agora, com a mente em chamas, ele percebeu, Samuel sabia. Samuel tinha encontrado uma maneira de controlar a maldição, de afastar o que estava no lago, mas não completamente. As almas não podiam ser libertadas, apenas retidas, como se estivessem à beira da realidade, esperando pacientemente por alguém que os puxasse de volta. O que Eduardo não sabia era que ele tinha sido uma isca, uma peça que havia sido atraída para o centro daquelas sombras. O frio aumentava. O vazio ao seu redor começava a dar lugar a uma luz fraca, uma luz que parecia pulsar, como se ele estivesse sendo puxado para fora de si mesmo, para um novo lugar. Uma sensação de pressão crescente apertava seu peito, como se seu próprio ser estivesse sendo comprimido em algo menor, mais denso. Acordou de repente. Ele estava de volta, no lago, mas não na água. Estava em pé na margem, com a grama fria tocando seus pés descalços. O céu acima estava claro, sem nuvens, mas o reflexo da lua na água estava mais brilhante, mais nítido do que nunca. Ele tentou se mover, mas algo o prendia no lugar. Sua respiração estava acelerada. Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para as sombras ao redor. E ali, no escuro, ele viu. Aquelas figuras, aquelas almas, estavam ao redor dele, mas agora havia um rosto familiar. A mulher do lago, o sorriso dilacerante, o olhar vazio. Ela estava sorrindo para ele, mas agora, ele sabia. Ela não o havia chamado para se perder. Ela o havia chamado para substituir. O entendimento cortante atravessou sua mente. O sorriso dela agora não parecia tão ameaçador, mas gélido, como um convite. Ele não era mais uma vítima. Ele era parte de algo maior, algo que sempre estivera ali, que sempre chamara por ele. As figuras na água começaram a se aproximar, saindo lentamente da superfície como se fossem nascidas da escuridão. Elas agora o rodeavam, formando um círculo apertado, seus rostos inexpressivos. Não havia palavras, mas uma sensação era clara, eles o haviam escolhido. E Eduardo, sem poder lutar contra isso, começou a caminhar em direção à água. Passo após passo, ele sentiu seu corpo sendo puxado, não pela água, mas por algo mais profundo. Algo dentro dele sabia o que aconteceria em breve. Sabia que ele nunca mais veria a luz do dia. Ele não resistiu. Não havia mais força para lutar. Quando entrou na água, não sentiu o frio cortante que imaginava. Em vez disso, uma sensação sedutora e acolhedora o envolveu, como se fosse parte de algo que ele sempre pertenceria. As figuras ao seu redor sorriram, e, naquele instante, ele soube. O lago não o tomou. Ele se tornou parte dele. A água se fechou sobre sua cabeça. E, de alguma forma, ele ouviu a voz de sua avó sussurrando ao fundo. Eles chamam. E quando chamam, levam. Mas agora ele era um deles. Para mais relatos assustadores como esses, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!